aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados de ouvir a questão do Cássio, mas segunda-feira foi movimentadíssima. Surgiram mais algumas atualizações aí sobre a questão dele. A gente vai falar de forma bem rápida, prometo, porque não é no assunto principal mesmo. Quero gastar no máximo 5, 10 minutos. Gente, Bolsonaro tinha dito que não iria se intrometer nas eleições, mudou de ideia e quero mostrar umas coisas muito interessantes que estão acontecendo em São Paulo e também falar da bancada evangélica para vocês verem até um motivo de inspiração. A gente também vai falar bastante de Sérgio Moro, que voltou aí para os noticiários, primeiro porque quer gerar problemas para Bolsonaro no STF e porque veio se vitimizar que talvez tenha que deixar o país. Vamos falar um pouquinho de Barroso, vamos falar de fake news, imprensa. O Ângelo Coronel, lá o presidente da CPMI, fez uns pronunciamentos um pouco indignado com o Alcolumbre e saiu uma matéria no UOL que me preocupou um pouquinho, principalmente das pessoas envolvidas na matéria, o pessoal falando aí sobre uma nova pandemia, só que agora é da desinformação, das fake news. A gente vai tratar sobre isso. Vamos falar também sobre a esquerda, bastante de cultura. Hoje a gente vai falar de cultura, não é uma coisa tão normal, vamos falar muito de cultura hoje. Vamos falar inclusive de esporte também, parece que não tem nada a ver, vamos falar. Filipinho, vamos falar do Dória, teve aí algumas coisas na TV Cultura ontem, né, uma entrevistada da Magazine Luiza, tem algumas informações, mas os besteiras que aconteceram, algumas notícias boas no final, tem muita coisa, vamos começar sem muita demora, tem até uns vídeos que eu nem vou dar play, só vou comentar o que teve, vai aí quem quiser. Primeira notícia aqui, é pra gente ser um pouco justo, e mostrar que nem tudo são flores. O indicado ao STF, o Cássio, disse aí, né, segundo a Gazeta, que ele falou com os senadores que ele é contra a prisão automática após segunda instância. Não pode ser meio assim. Beleza, aquela coisa, galera. Vamos pensar na ótica do passador de pano. Talvez ele falou isso só para ser aprovado na sabatina e depois pode mudar. Mas convenhamos, é uma fala complicadíssima. É uma fala assim que eu acho que desagrada a qualquer cidadão de bem no Brasil que quer ver gente, sei lá, criminoso atrás das grades. E outra questão aqui que eu acho que pode talvez trazer uma certa reviravolta, saiu aqui na Globo News, não teve tanta repercussão, mas quero mostrar para vocês. A gente tem que mostrar algumas coisas complicadas, mas também algumas possibilidades boas. Agora essa aqui é realmente complicada. Pode ser, inclusive, uma versão 2.0 do Decotelli, lá o cara que foi ministro da Educação, talvez por menos de um dia. E aí, isso é uma matéria falando aí que tem algumas coisas estranhas no currículo do Cássio. Meio que ele terminou um doutorado dias atrás, já tem um pós-doutorado. Fizeram uma explicação, quem tiver interesse, vocês acham fácil esses vídeos aí nas redes. O negócio é meio complicado, eu fiquei assim, falei, cara, isso aqui eu acho que são duas coisas, tanto a questão da prisão quanto a questão do currículo, que ele deveria aí dar uma certa explicação. Já saiu matéria hoje também falando que ele já atuou na política, inclusive deve ter alguns políticos no passado, político do PSDB, que já tinha sido indicado por Lula para ser juiz eleitoral, então revirando a vida do cara de cabo a rabo. Já tinha dito pra vocês, cara, isso aí ia acontecer cedo ou tarde, qualquer que fosse o nome de Bolsonaro, isso ia acontecer. Agora espero que o Cássio possa responder a todas as perguntas e mostrar que realmente ele pode ser no mínimo um nota 7. E aí continuando, vejam só, o Alcolumbre falando aqui, né, que ele vai ter uma reunião, hoje no caso terça-feira, para comunicar sobre o processo, para tentar marcar já a sabatina e a votação da indicação do Cássio. Quer ver se marca para o dia 21. E você vê que a ideia é marcar uma semana de esforço concentrado no Senado, de 19 a 23, para avançar nas pautas. A articulação agora é para garantir um quórum mínimo de 65 senadores para o dia da apreciação do nome do desembargador. Então uma coisa que me deixa assim um pouco reflexivo é que mesmo um cara que em teoria é um candidato do Centrão, o Cássio, representa o Centrão, ainda assim é necessário que o Alcolumbre meio que se desdobre, sabe, articule para conseguir agilizar sua sabatina, marcar um dia e tudo se resolver. Na minha concepção, deveria ser muito mais fácil. Vamos analisar isso daí. E aí, como mostrei, trouxe as coisas ruins, beleza, a gente já viu as coisas ruins, vamos também um pouquinho das coisas boas. Vamos tentar ser o máximo justo possível. O Arthur e o Abraham, os irmãos Weintraub, vieram às redes, o pessoal falou, talvez assim, para tentar acalmar os ânimos. O Arthur diz o seguinte, que ele participou da conversa, junto com o irmão dele, e confirma tudo e segue apoiando o presidente, como tem feito nos últimos 4 anos. Quem não sabe, eles conhecem aí Bolsonaro já tem um tempo. E que conversa foi essa? O Abraham fez um tweet falando o seguinte: eu e o Arthur conversamos longamente com o Dr. Cássio, indicado ao STF, e entendemos as razões da escolha do presidente.
Dr. Cássio se comprometeu a seguir as leis e a Constituição sem ativismo judicial. Novamente, confiamos no presidente e no sucesso de seu governo. Algumas pessoas indagaram os irmãos e o Abraham deu mais algumas respostas. O José Barbosa falou o seguinte: tomara muito estar enganado e o cenário seja outro, mas infelizmente todos os últimos indicados, primeira coisa que fizeram ao entrar lá foi trair e fazer tudo ao contrário do que foi prometido aos indicadores e até prejudicar eles de alguma forma. Complicado demais isso. Falando dos outros ministros do STF, o próprio Dias Toffoli já votou contra o PT. O Abraham diz o seguinte: caro José, eu entendo seu receio, todavia a conversa foi boa. O Marcelo diz o seguinte: o senador Magno Malta disse uma vez que o Humpty Dumpty quase implorava para a vaga e depois da nomeação não recebia ninguém. Ficaria mais aliviado no Ives Gandra Filho ou até mesmo no Mendonça. E o Abraham fala mais uma vez: caro Marcelo, entendo a sua preocupação. Estou relatando que a conversa foi boa. Posso estar errado, não sou infalível. E o Otávio Facuri, empresário que inclusive foi vítima do Alexandre de Moraes do inquérito do fim do mundo, pergunta: será que ele é a favor, quer dizer, contra ou a favor do inquérito inconstitucional do fim do mundo? Ele falou, o Abraham falou sim. O sim é assim, que ele realmente, ele é contra. Eu fui lá, tentei obter informação, que eu achei assim, pô, pra não ficar no meio termo, falou que o cara realmente é contra. E aí, conversei com pessoas que falaram diretamente com os irmãos Weintraub e garantiram assim que o ponto-chave aí, um dos pontos-chave da indicação é um comprometimento e não promover ativismo judicial. Acho que você já deve saber o que é, mas é quando o judiciário ele passa por cima do executivo e do legislativo para avançar, né, com pautas que muitas vezes são contra a maioria. Inclusive o próprio Barroso tem texto falando sobre isso daí. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos olhar. E aí você vê, ó, não é harmonia, é confraria entre poderes. Lazier Martins reclamando aí dessas movimentações, articulações de Bolsonaro com o pessoal. Mostrar pra vocês que vocês podem ver, né? Não é da direita, ele tá mais à direita, é uma centro-direita, é o pessoal do Muda Senado. E ainda assim são críticos ferrenhos aí do Bolsonaro. Por quê? Porque esse pessoal é ligado a Sérgio Moro. Inclusive no Twitter eu já levantei um tema lá, falei, eu vou levantar aqui uma treta que vai acontecer lá para janeiro do ano que vem. E falei pro pessoal assim, ó, uma realidade dura é que no Senado a gente tem realmente assim, alinhado ao governo, posso falar, Flávio Bolsonaro, é o filho do homem. A gente tem o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. E nenhum dos dois, eu acho que tem condições, sabe, de conseguirem roubar a vaga de Alcolumbre numa eleição, tipo assim, ter apoio, a maioria dos votos do Senado para se tornar o novo presidente do Senado. E aí a gente fica no cenário que a esquerda não tem condição nenhuma. O pessoal do Muda Senado são opositores ferrenhos do governo. Aí a gente vai sobrar nomes como Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, quem mais? Ciro Nogueira. A gente não tem nenhum nome do nosso lado. Então, já vão vendo, gente. A gente tá tendo treta com o Cássio. Teremos uma treta já no início do ano que vem. Quem vai ser o nome? Quem será o possível novo presidente do Senado? E aí, olha só as coisas que vale a pena mostrar. Na verdade, mostrar isso aqui primeiro, ó. Teve um cara que se diz apoiador do governo e é o tipo de crítica que passa do limite e essa eu acho que vale a pena de comentar. O Easton Ling, ele vem para falar que o Brasil já está no caminho de se tornar uma Venezuela. Só um milagre o salvará. Eu entendo que reclamem que o Bolsonaro abandonou as pautas, que fez diversas coisas. Mas quando você fala que o Brasil está no caminho para se tornar uma Venezuela, é tipo assim, o próprio Renato diz, ó, para o Easton, responsável por apresentar Paulo Guedes ao presidente, Jair Bolsonaro vem numa espécie de metamorfose se transformando no Maduro, um narco-ditador que realmente oprime a população. Complicadíssimo. Ele ainda tinha feito uma postagem anteriormente falando, hora de desembarcar, acabou, um erro desta envergadura não se faz por acaso. Passou o tempo, ele viu, não, esclarecimento, eu fui pego de surpresa, estava desinformado, agora com a cabeça fria eu tô arrependido. Então, tem muita gente que veio de uma forma muito intensa e no final das contas caiu na narrativa do antagonista. A Yatsuki fala até o seguinte, né? Depois do esse governo acabou, surpresa nenhuma esse tipo de tweet. Aí você vê que o cara tá agora apoiando aqui, ó, o seu candidato a vereador, o Camozato, 500 mil. Ou 500 mil o quê? 500. Um possível candidato de vereador do Partido Novo. Olha só, alinhado inclusive ao Fábio Osterman.
um cara do Novo que defende a legalização de substâncias muito complicadas. E falando do Partido Novo, olha que interessante. Dia 25, o Vem Pra Rua quer lotar ao Paulista convocando um manifesto contra a indicação do Cássio Nunes ao STF, omitindo sua real intenção. O que é que o Vem Pra Rua, ligado ao Novo, né, de Rogério Checa, quer? Levantar bandeiras de fora Bolsonaro e simular manifestação contra o presidente. A crítica é importante, mas não deixem que usem vocês. O antagonista tá surfando na onda, o antagonista e a esquerda estão dando risadinha. E aí, gente, uma notícia interessantíssima que é sobre a próxima nomeação para o STF, mas que tem tudo a ver com a nomeação atual. Foi essa notícia aqui do Estadão, do evento que Bolsonaro foi ontem lá com o pessoal das igrejas. Em meio a críticas da base, Bolsonaro diz que, segundo indicado ao Supremo, pode ser pastor. Foi um evento da Assembleia de Deus. O presidente afirmou que poderá indicar nome que é mais que terrivelmente evangélico. E olha só que interessante. Eu assumi um compromisso com vocês, nossos irmãos. Vamos ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Alguns um pouco precipitados achavam que devia ser a primeira vaga, que eu acabei de indicar. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza será mais que terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Prometeu aí Bolsonaro, diante de aplauso no culto de aniversário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil até 2017. Olha que interessante. Bolsonaro, ele se sentiu, assim, ele achou que era necessário dar um certo, assim, justificativa para os evangélicos. Falar, cara, eu sei que eu falei isso daí, mas, gente, entenda, aguenta um pouquinho, eu prometo que em julho vai vir. Ele se sentiu quase que obrigado a falar isso. Foi no evento. Esse evento aí, fala das igrejas, a Assembleia de Deus fala que inclusive é do maior grupo, tem quase 20 milhões de brasileiros, mas assim como tem muitos evangélicos, também temos muitos católicos, temos evangélicos também de outras congregações, mas o interessante é isso daqui, ó. Olha quem estava nesse evento. Uma das filhas do pastor, a deputada estadual Marta Costa, do PSD, é vista na chapa do Matarazzo, então estava lá. É deputada estadual e ainda está como possível candidata a vice-prefeita de São Paulo. Outra filha, a vereadora Ruth Costa, é candidata à reeleição na Câmara de São Paulo pelo PSDB. Outro filho, Paulo Freire, é deputado federal pelo PL. Todos estavam presentes. Você tem um evento que só do pastor você tem um deputado federal, um deputado estadual e um vereador. Você tem 3 políticos, só da família do cara. Além disso, estava Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a Damares, a Michele Bolsonaro, o Bruno Covas estava lá, o Gilberto Kassab, o Matarazzo. Todo mundo estava aí. Olha só a quantidade de gente que estava. A quantidade de político. E o que é que eu quero falar com tudo isso daí? Aguenta só um pouquinho. Malafaia revela nomes de indicações de evangélicos para o STF. A lista tríplice entregue a Bolsonaro há um mês tinha os nomes de Jackson de Domenico, advogado desembargador aposentado, José Eduardo Sabus Pais, integrante do MPF em Brasília, e William Douglas, juiz federal. Segundo Malafaia, 95% das lideranças evangélicas avalizaram a lista. Entre todos, o maior apoio era de William Douglas, segundo o pastor. Tá, e agora, o que é que você quer falar com isso tudo? Gente, há um mês atrás, Bolsonaro já tinha recebido uma lista tríplice da bancada evangélica, com 3 nomes que ainda foi discutido entre eles. Quem na nossa direita, sabe assim, tava falando isso daí? Alguém no último mês falou sobre isso? Debateu? Volta para aquela tese de Felipe Martins. Os conservadores, a direita, como um todo, os evangélicos fazem parte da direita, dos conservadores também. Nós precisamos entender o processo decisório para nos tornarmos uma das principais forças. Olha o exemplo da bancada evangélica. Olha o exemplo. Estão elegendo pessoas, estão criando grupos, estão tentando emplacar. Ficaram chateados, não conseguiu, mas tentaram. É uma atitude interessante. E eu garanto que não foi só eles. O próprio Sertão deve ter tentado. O pessoal fala que o Cássio veio através do Centrão. Com certeza alguma pessoa deve ter sugerido o nome, inclusive o nome do Ives Gandra, a conversa que eu ouvi de Brasília, do pessoal que estava lá, que falava que o lobby do pessoal da Igreja Católica estava forte para tentar emplacar o Ives Gandra. Mas e aí? Quantos deputados temos, quantos senadores, esse pessoal que realmente participa e consegue colocar uma força grande?
Então vejam como são as coisas. Essa questão do STF está abrindo aí possibilidade de análise de várias situações que a gente está deixando passar. E para isso aqui acontecer, para a gente ter força, a gente tem que ter número, o que já temos, mas temos que ter organização, não temos. Temos que ter grupos, jornais, ONGs, sabe? Essas organizações de terceira via, como o pessoal chama. E a gente tem que ter, gente, realmente união, sabe? Ter um foco, tem que ter uma discussão. E isso tá faltando muito na direita. O Twitter, para quem acompanha nos últimos dias, é só treta. A galera tá que é só treta. Então analisem o que vem que tá acontecendo. Miremos aqui no exemplo dos evangélicos. Isso aqui é interessantíssimo. Em Brasília, o pessoal também diz que por que o agronegócio no Brasil é tão forte? Porque o agro em Brasília, além de ter uma bancada forte, a bancada basicamente banca uma casa gigante só para encontros, reuniões, que recebe empresários, recebe grandes agricultores, fazem discussões para tentar já levar quase tudo redondo do Congresso e tentar emplacar as coisas. É assim que acontece em Brasília. Então vamos nos inspirar no que dá certo e tentar replicar isso dentro da direita. Essa conversa, isso, estão fazendo lobby. Tem que fazer, amigo. Em Brasília, a política é isso. Ou a gente vai fazer a política, ou então a gente vai ser governado por quem quer fazer. E aí, avançando na questão da eleição, Bolsonaro, que falou que ia ficar de fora do primeiro turno, falou que... ele falou, pô, eu falei que eu não ia participar de tudo, mas tem que ajudar. E aí, ele declarou... Ele não falou assim, ó, o Russomano é o meu candidato, apoiem ele, mas, cara, tá claro. Ele falou, o Russomano é amigo de velha data e estou pronto para ajudá-lo. Resumindo, o candidato de Bolsonaro é Russomano. Muitas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas. Algumas pessoas, inclusive, falaram, pô, cara, mas tivesse organizado, visto alguns partidos. O PRTB, que é do vice do Mourão, em momento nenhum quis abrir a legenda para outro candidato. A questão do PSL foi muito mais complicada do que isso, e talvez realmente desse... É uma questão muito mais complicada. Talvez a gente conseguisse emplacar o nome no PSL. PTB, que tanto diz aí do Leão Conservador, é o vice da chapa do Russomano. E meio que não era, né? O candidato oficial dele, que era o Marco da Costa, que se tornou vice, tá longe também de ser um cara da direita. E muita gente tem várias coisas contra o Russomano, mas é aquela coisa. Eu faço uma pergunta sincera, principalmente para os paulistanos. Eu nunca morei em São Paulo. Eu só fui em São Paulo no dia que eu peguei o avião. Com Bruno Covas, com possibilidade de ganhar. Eu indo aí em segundo local. Guilherme Boulos, Joyce Hasselman, não tem chance nenhuma, né? Arthur também não tem chance, Felipe Sabará não tem chance nenhuma. E aí, quem a gente vai apoiar? Vai no Russomano? Ou vai falar, não dá, e aí vai chegar na hora, vai dar Bruno Covas? É uma opção melhor? Então eu acho que aquela questão do menos pior vai ter que ser aplicada. Sei que tem muita gente crítica, mas galera, nesse momento eu acho que realmente tá complicado. Vocês mesmos veem a quantidade de críticas que eu já teci ao PTB, principalmente nessa escolha do cara, e é visto na chapa. Mas e aí? Brasília, maior cidade do Brasil, segundo maior PIB, infelizmente a gente tá nessa situação. E aí você ainda pode falar, pô cara, mas e o Levi Fidelix? Além do Levi fazer uns pronunciamentos estranhos nos últimos dias, falar inclusive que ele queria estar no lugar de Tarcísio porque ele foi um dos primeiros a abraçar o governo. Falar que talvez Mourão, caso Mourão queira, possa concorrer contra Bolsonaro ao cargo de presidente em 2022, falar que Mourão Pelé. Agora ele veio lá na entrevista no Pânico para falar que, sobre a Lava Jato, que falam o seguinte, vão acabar prendendo o Moro. A Miriam fala, e aí, você acha que a Lava Jato foi só o que foi, vai acabar? Aquela conversa da galera que não tá no dia a dia para entender que uma coisa é a Operação Lava Jato, sabe? As operações contra a corrupção, outra coisa são os lavajatistas. Gente, promover essa ideia que só a Lava Jato, só ela combate a corrupção é perigosíssimo. E parece que o Ministério Público não faz nada, a PGR não faz nada. E a gente tá vendo que não é assim. Não é assim. Então o cara tá aí, vai acabar prender o Moro. Eu pergunto, pô, e aí? Quer dizer, o Levi Fidelix agora vai apoiar o Moro também? Vai ser Moro 2022? Eu acho que tá bem complicado. A situação de São Paulo acho que realmente já tá sedimentada. Acho que vai ser... Tá claro. O candidato do governo é o Celso Russomano. E aí, falando aqui do... Quem começou a falar de Sérgio Moro, falar do antagonista, vejam só. O pessoal continua promovendo a narrativa para criar desunião. Constantino aqui trouxe a fala do Cláudio Dantas. Olha o que o Cláudio Dantas falou. Qual o problema de despertarem só agora?
é que passaram 1 ano e meio atacando quem apontava o dedo para os desvios da agenda de campanha. Poderiam ter ajudado a corrigir o rumo e manter a direção. Idolatrar político é subverter o voto. E o Constantino fala o seguinte: espantalho do anta. Não despertaram como vocês. Não atacavam quem aponta o dedo para desvios, condenavam e continuarão condenando quem tem como agenda derrubar o governo com mentiras e deturpações. Decepcionar é uma coisa, virar o mesmo que o PT é outra bem diferente. Que isso aí é o antagonista. O antagonista é o PT em relação ao governo Bolsonaro é a mesma coisa. Na verdade, o antagonista é pior. A gente tá vendo aí todas as narrativas. Vou mostrar inclusive uma para vocês aí. Algumas questões do Paulo Guedes. E aí, olha só. Carlos Bolsonaro na mesma linha. Só lembrando, será que uma certa amada sabe que seu certo queridinho biografado em uma tese relativizou o aborto, é desarmamentista e em seu meio posta um apoio à ideologia de gênero, ou o movimento é só coincidência mesmo? Falando da Janina Pascoal, que questionou algumas coisas do Cássio, questionamentos até interessantes, falando da questão do mestrado, e fala, mas tá, será que teve alguma coincidência, sabe? Porque Moro tá chateadinho, o antagonista tá chateadinho também. Porque de Sérgio Moro, ela tece números elogios, né? Ela realmente, se depender dela, o Sérgio Moro ainda estava como candidatíssimo forte, era o indicado para o STF. E olha só que interessante. A gente já comentou lá atrás, lá quando a gente falou de Sérgio Moro, já estão cansados de saber, sobre a tese de doutorado de Sérgio Moro, que ele não só defende a questão do aborto, como ele fala que o STF age de forma sensacional, né? Ele bate palmas, congratula o STF por praticar ativismo judicial, porque o Sérgio Moro fala assim, não, é um assunto tão delicado que o STF tomou para si, porque o Congresso não queria resolver, então o STF passou por cima, ao mesmo tempo polêmico, que resolveu. Complicadíssimo. Propagando ativismo judicial. Uma das coisas que Bolsonaro fala que não quer de jeito nenhum. Temos que parar. Gente, o STF vem crescendo de forma absurda. Mostrei para vocês no vídeo de ontem do Barroso, lá em 2017, já falando, olhem só, como o STF vem crescendo, e isso é bom. Muito complicado, a gente vai falar em instituições. E aí, avançando, o que ele falou, né? Se lembra daquela revista em quadrinhos que tinha 2 personagens do mesmo sexo dando um beijinho? Então, Rosângela Moro lá na época compartilhou, né? E aí você vê, e depois apagou o post depois de críticas. E coloca, só o amor constrói toda forma de amor. E ela já postou várias outras coisas. E aí nessa passada só uma passada rápida no Instagram da Rosângela, eu achei lá, olha só, ela postando um pouco no passado, um ano e pouco atrás, vazamento de mensagem de Moro é violação criminosa, diz Barroso. É o que eu digo, Bolsonaro, ele não se encontrou para conversar com Barroso, com Fachin. O Alexandre de Moraes é complicadíssimo, né? Mas mais complicado que o Alexandre de Moraes é o próprio Fachin e o Barroso. O Fachin é realmente de esquerda, defende o MST, indicado pela Dilma, e o Barroso é o mais complicado ministro do STF. Esse daqui, ele tem um plano do que ele quer transformar a sociedade. Enquanto os outros têm alguma pauta ou outra, quer avançar, joga contra, esse cara aqui ele tem um plano. Ele tem um plano e ele tá fazendo de tudo para executar. Então vai vendo. E aí, continuando sobre a questão de Sérgio Moro, olha só, esse daqui foi se vitimizar, sabe? Assim, não foi que ele foi se vitimizar. Mas a Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, trouxe a matéria falando o seguinte: Moro é pressionado pela família a sair do Brasil e ficar longe da política. A Renata fala o seguinte, a perspectiva, né? A esperança. Nossa, que homem perseguido. Realidade. Ninguém se importa. Resida onde quiser, porque não faz diferença. Ninguém tá nem pra Moro. Mas a reportagem tem umas coisas interessantes. Vejam só. Já deu. A mulher dele, a Rosângela, tem repetido a interlocutores que o marido já deu contribuição que tinha que dar ao país e que a política partidária de seus embates selvagens não seria para ele. Estaria na hora de novamente cuidar da vida pessoal e profissional. Outro lado. O próprio Moro também já disse a políticos que o visitam que não se sente inclinado a participar de um cargo eleitoral. Mentira. Isso aqui é que Sérgio Moro ele tá vendo que para ele não vai dar certo, ele achou que ele ia ter muito mais apoio e tá vendo que a população tá nem aí para ele. Agora, coisa interessante são 2 coisas. Primeiro é sobre o tom. Olha só, o ex-juiz baixou o tom nas redes sociais em relação a Bolsonaro e até já disse em conversas reservadas que não deveria ter saído do governo da forma que fez.
vai cair atirando. E isso daqui, gente, não é de se duvidar. Primeiro, ó, realmente ele viu que deu errado, completamente errado. A forma como ele fez, ele achou que ia sair como herói, não saiu. Bolsonaro saiu muito mais forte, a imagem de Moro acabou acabada mesmo. E baixar o tom, cara, isso aqui, inclusive um amigo meu falou, cara, Sérgio Moro, ele vai baixar o tom porque tá dando ruim pra ele quer baixar, que é pelo menos pra tentar sair de fininho e o pessoal meio que esquecer toda essa repercussão que ele deu, porque a repercussão de Sérgio Moro não era positiva, era uma repercussão negativa. Ele realmente tá arrependido. Tá arrependido não que ele tá com pena de Bolsonaro, acho que ele fez errado, não. É porque pro plano de poder de Sérgio Moro deu errado. E aí, olha só, freio. O movimento lavajatista, do qual Moro é estrela, tem sofrido derrotas seguidas na esfera política. A indicação do desembargador Cássio é a mais recente delas, deixando o ex-ministro e seus seguidores cada vez mais isolados. E, gente, olha só, eu sei que a Mônica Bergamo, que inclusive é uma pessoa que gosta muito do PT, mas ela não escreveu assim que a Lava Jato tá acabando nem nada. Ela se refere ao movimento lavajatista. Deixa claro aqui, né, que não é a questão da corrupção, mas sim esse grupo. É o Moro, é o Deltan, é o Pozzobon, o Carlos Lima, que já tá de fora, mas continua aí chorando lá na Cruzoé, no antagonista. Pros lavajatistas, vai dar ruim. Você acha que parando por aí, Sérgio Moro? Falei pra vocês que ele queria atrapalhar a vida de Bolsonaro. Sérgio Moro recorreu ao STF para obrigar Bolsonaro a depor presencialmente. Gente, cada vez que isso acontece, eu não sei se você faz tudo online, mas ainda que você faça tudo online do escritório aí do advogado Sérgio Moro, você gasta tempo, você tem que escrever, você tem que redigir algumas coisas. E eu pergunto para vocês, o mesmo questionamento que eu fiz na época do depoimento, por que Sérgio Moro precisou contratar um advogado tão caro como Rodrigo Sanches Rios? Sabe, um cara aí que trabalha, é um advogado criminalista, não é um advogado dessa questão, tá na questão de lavagem de dinheiro, atuou na Lava Jato, amigo de Moro. Por que ele contratou um cara tão caro? Ou talvez porque um cara tão caro está trabalhando de graça. Mas você vê, né, que a defesa do ex-ministro recorreu nessa segunda ao STF, ao ministro, né, Celso de Mello, com o objetivo de obrigar o presidente Jair Bolsonaro a depor presencialmente no inquérito que investiga a suposta interferência na PF. Moro quer publicidade a todo custo. Moro quer desgastar o governo a todo custo. Isso daqui se chama, inclusive, ativismo judicial, porque pela lei os presidentes podem depor por escrito. O próprio Marco Aurélio falou isso, né? Porque na vez do Temer, que foi ainda por corrupção, pôde fazer por escrito. E agora querem mudar a regra do jogo. Mudar, né, aquela interpretação proativa da Constituição, como Barroso se refere ao ativismo judicial. Vai vendo. E o Carluxo que traz isso e fala, né? Os amiguinhos biografados tramam seus planos e narrativas diariamente. E vamos ver um pouquinho, né, de Celso de Mello. Celso de Mello prorroga inquérito sobre interferência na PF. Celso de Mello acatou o pedido da Cristiane Corrêa Machado, delegada da PF, que preside a investigação, que contou com um parecer favorável da PGR. Eu tô certo ou tô enganado? Essa daqui é aquela delegada que também estava quando o Moro foi lá depor por mais de 15 horas, passou a contar a mensagem de 15 dias? Não sei, não lembro se é ela. Mas você vê, ó, defiro o pedido da prorrogação de prazo formulado pela senhora delegada, considerada de um lado as razões por ela apresentadas e tendo presente de outro a expressa concordância manifesta pela douta Procuradoria-Geral da República. Galera, isso aqui aconteceu. Já em maio já estava tudo andando, já tinha tanto depoimento. Até agora não resolveu, ainda tem que aumentar o período de investigação mais um mês para poder investigar. Investigar mais o quê? Mais o quê? O que importa é a narrativa. O que importa é a narrativa. Impressão minha também, o Moro foi depor lá em Curitiba. Será que essa mulher também é de Curitiba? Será que ela tem alguma ligação com os lavajatistas? Não sei, só tô perguntando, né? Vai que vocês saibam. E aí, sobre essa questão de Bolsonaro, o Fux decidiu que recurso sobre o depoimento será julgado na quinta-feira. Vai ver aí, né? Agora vai para plenário. Vamos ver as movimentações. Inclusive, acho que vai ser um termômetro interessante para a gente ver como é que o Gilmar e o Toffoli vão votar. Quero ver principalmente o voto desses dois. Vamos ver se o governo conseguiu dar uma certa apaziguada no Supremo. Avançando aqui, só para mostrar, né? A gente um pouco fechar esse caso e realmente começar a adiantar. Antagonista.
vai pra cima dele, Celso de Mello, enquanto o Cássio não vem. O antagonista batendo para vai, Cássio, vai, bate em Bolsonaro, cria problema, cria o caos. Mesmo faltando o que, sei lá, a gente tá hoje dia 6, faltam 7 dias para sair do Celso de Mello, mas o pessoal quer criar o caos a qualquer custo. Caos a qualquer custo, né? A empresa parceira aí do Serginho Moro, que se não me engano, ele parou de escrever, né? Ia ser colunista, texto todas as sextas-feiras, nem mais texto tem. Será que é porque ninguém tá valendo? Ô Sérgio Moro, deu ruim pra você. E aí, movimentações, STF, a gente tá falando dessas questões todas, tivemos aqui um jantar antagonista. Já trouxeram isso daqui, já falando, cadê o Rogério Marinho, que não apareceu na foto, já querendo fomentar aquela disputa, né, de Rogério Marinho, Paulo Guedes, criar uma crise no Ministério da Economia. Depois falando, cadê o Paulo Guedes? Paulo Guedes não participou. Vejam só, Bolsonaro tá aí com o Ramos, o Maia, o Bittar, que tá à frente nessa questão aí do Renda Cidadã, que tá tentando ver aí como é que vai ser esse novo plano aí do governo para substituir o Bolsonaro. Esse plano social, a gente pode falar assim. Fizeram toda a narrativa. E já começaram a reclamar. Ai, Bolsonaro está com Maia. Bolsonaro veio a público e falou, peraí, tomei café com Maia. E agora? Eu tô errado? Eu não vou conversar com o presidente da Câmara. O cara que pauta e que, na verdade, não pauta as coisas que eu mando pra lá. Não, vou fechar, não é falar. Vamos ficar brigados até fevereiro. Não é pra pautar nada. E aí, pra galera que ficou chorando, perguntando, cadê o Guedes? Cadê o Marinho, não sei o quê? Aqui, ó. Final da noite. Por os apressadinhos, tá aqui, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, você vê o Ramos, lá atrás o Fábio Faria, que antes ajudou, no primeiro reconciliação um tempo atrás, ajudou aí o Guedes se reconciliar com o Maia. Inclusive ele fala o seguinte, ó, falando agora com a imprensa, o ministro Paulo Guedes e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, precisamos seguir firme na pauta econômica com total respeito ao teto de gastos. Acredito no Brasil. E aí você vê, ó, Rodrigo Maia foi pra lá, pediu desculpas a Paulo Guedes, pô, fazer a paz, não sei o quê, o Alcolumbre tava lá também, um monte de gente. Aí você vê, ó, reunião aconteceu na casa do Bruno Dantas, TCU. Lembrem que Bolsonaro já vai indicar alguém para o TCU. Mas eu tô falando de gastos, pauta econômica. Eu vou fazer um comentário logo menos, só para relembrar vocês as coisas que eu disse. Então, entrevista coletiva, Rodrigo Maia pediu desculpas lá ao Paulo Guedes, falou várias coisas, no final ele falou, eu fui indelicado e grosseiro, não é de meu feito, me desculpa, pedi desculpa pública na frente da imprensa. E aí você vê o presidente da Câmara, afirmou ainda que a situação fiscal do Brasil é dramática, na visão deles, os poderes da República devem estar unidos para assumir as responsabilidades, poder de trabalhar junto. Inclusive o Rodrigo Maia fez uma postagem no Twitter grande, uma thread de 3 tópicos, falando, ó galera, é momento de unir, a gente está focado nas reformas. Durante sua fala, ele também mencionou a discussão sobre o Renda Cidadã, um programa de transferência de renda que substituirá o Bolsa Família. A agenda de reformas não pode parar, independente das eleições municipais. E fala que o teto de gastos tem que ser preservado, a gente tem que olhar. Paulo Guedes, por sua vez, também adotou um tom de reconciliação, mas Paulo Guedes cagou, ele nem chutou, mas sabe que você tá falando de bomba, você dando um chutinho debaixo da mesa? Pediu desculpas por qualquer mal entendido, mas assegurou que nunca ofendeu o Rodrigo Maia. Eu nunca ofendi, mas de boa. Desculpa aí também se eu te ofendi, mas deu um chutinho debaixo da mesa. E aí, ó, agradeço e retribuo Maia, tudo aí, os interesses do Brasil estão acima de tudo. E olha só, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também marcou presença. Então tava todo mundo lá. Todo mundo tava lá. E veio a questão do Guedes. Mesmo, sabe, sofrendo, sendo caluniado, difamado pelo Maia, o cara coloca o interesse do Brasil na frente de tudo. E, gente, é política. Paulo Guedes, ele é um técnico, mas enquanto ministro, ele tem que fazer política. Infelizmente, ele é obrigado a isso daí. Isso daqui é um tipo de situação, cara, eu não sei como eu lidaria, sabe? Eu ver Maia falando um monte de coisa, me chamar de desequilibrado, mandou assistir o filme A Queda, isso, aquilo, outro, e depois eu tenho que ir pra um jantar, sentar lá pra Maia me pedir desculpa, mais esfarrapada do mundo. Então, o meio da política é muito complicado. Imagina se Bolsonaro criasse que acaso. Quando começou a ser aquelas matérias da pandemia, que ele tava certo, depois de 5, 6 meses, ele falou, cara, não quero nem desculpa. Quero desculpa, deixa pra lá. O importante é o Brasil. E política é isso, galera. É se encontrar com o Maia, é se encontrar com o Alcolumbre, é se encontrar com o ministro do STF. E
Só para mostrar isso daqui, e aí eu falo uma fala que fiz no passado, renda cidadã respeitará teto de gastos e deverá ser divulgado na quarta-feira, diz aí o senador Márcio Bittar. Tem algumas informações aí rolando, não tem nada a vir na pública, todo mundo quer saber como é que vai ser resolvida essa situação. Ninguém gostou da questão dos precatórios. E o que é que eu tenho a falar? Se lembra lá no vídeo do Luiz Fux, que é a coisa que eu falo assim, falo, galera, eu odeio vir com essa história de conversa de bastidor, gosto quando eu posso trazer a notícia, mas vou trazer uma informação para vocês de pessoas que eu conversei, inclusive as que conversam com assessores dos ministros do STF. E aí na época eu tinha falado para vocês que Bolsonaro tinha se juntado com Guedes, a sós. Ambos tinham conversado da necessidade que, cara, tem que ter algum auxílio, sem tirar agora, como tá tudo parado, muita gente não vai ter o que comer. E, beleza, decidiram, vamos ter mais algumas parcelas, algumas coisas. E uma das consequências dessa conversa foi conversar com o Fux, conversar com algumas pessoas do STF, conversar com o Maia, conversar com o Lula e falar, ó, galera, o Brasil, ou a economia pega, ou a economia pega. Não tem outra opção. Se não pegar, vai ter que ter corte, inclusive no orçamento brasileiro. E aí até os seus, assim, vai ter que cortar na própria carne, né? As mordomias que eles têm não vai poder ser tão boa assim. Talvez não vão poder comer lagosta, ainda que alguém libere lagosta. Então, o acordo tinha sido esse, o Fux falou, beleza, vamos seguir o jogo, agora sim, também não vem assim com essa pauta tão ideológica, a gente também vai ficar aqui meio vai, não vai, mas é uma promessa meio complicada, né, com o STF tem um Barroso, e você vê, então esse cenário vem se desenhando, então já é um pouco esperado, não esperem do governo tentar avançar com umas pautas ideológicas nos próximos meses, não esperem, as questões econômicas realmente são bem complicadas, quem vem acompanhando o mercado aí tá vendo, a economia brasileira precisa deslanchar, empresas precisam ser criadas, a gente tem que tirar todo esse prejuízo aí, né? Esse ano vai ser retração do PIB. Isso é muito complicado. E aí, galera, um assunto que também teve foi questão da CPMI, das fake news, já a gente mudando aqui, que também tem inclusive a ver com articulação política, coisa que é difícil, mas é preciso, às vezes, por um bem maior. Todo mundo sabe como a CPMI foi usada para perseguir, sabe, a direita, o poder de Bolsonaro. Teve inclusive matéria falando que essa CPMI e o inquérito do STF vão servir de base para os juízes eleitorais tomarem ações durante as eleições. E olha só, Ângelo Coronel, o presidente da CPMI, se pronuncia, né, e diz que a CPMI está hibernada. Ele está incomodado. O Ângelo Coronel disse ao antagonista que tem cobrado insistentemente o retorno da comissão paralisada. Ele quer que volte a todo custo. Segundo o coronel, Davi Alcolumbre, que é o responsável pela decisão de reativar ou não os trabalhos, alega ser impossível ter estrutura para autorizar as sessões presenciais do colegiado. Não dá, ainda que o Senado já esteja voltando. Então você vê. Bom ou mal, realmente o Alcolumbre está dando uma amassada no Ângelo Coronel. O Ricardo Barros, que é o líder do governo no Congresso, na Câmara, falou que um dos acordos lá, né, para uma conversa que teve, um dos acordos foi acabar com o CPMI, assim que ele tomou posse. Daí tem a ver com as indicações dos novos líderes. Então você tá vendo que, beleza. Pelo menos algumas coisinhas boas estão aparecendo. Mesmo o Coronel tentando, o pessoal tá segurando. Ele falou, cara, esquece isso daí. Foi o que eu falei. Essas pautas mais ideológicas, meio que o pessoal vai tentar dar uma travada. Agora, PL 2630 não tá aí. O pessoal ainda queria ver se voltava essa semana. O Orlando Silva estava falando isso. Vamos olhar. PL 2630, PL 3144. Essas duas eu espero que não exista nenhum acordo. Zero acordo, sabe? Não. Nenhum artigo passe, porque o povo brasileiro tem que ter total liberdade de falar o que pensa nas redes sociais, usar. Deixa que o povo faz a filtragem do que é fake news, do que não é. Segue a vida. Isso é complicadíssimo. E aí teve uma matéria. Essa aqui também acho meio complicada, que vai na mesma linha, vem tudo dessas movimentações que a gente vem falando do Barroso, o pessoal da esquerda, as PLs. Matéria da UOL, que fala sobre infodemia. Brasil é terreno fértil para disseminação de notícias falsas, sabe? É uma pandemia de notícias falsas. A matéria já começa falando o seguinte, ó. No início do documentário O Dilema das Redes, que trata dos danos que as redes sociais causam ao indivíduo e sociedade. Nem vou falar o resto. Documentário falando das questões das fake news e por aí vai. E o que é que eu tenho a falar? Vejam só, a esquerda está firme e forte produzindo material, que isso daqui é para a questão do embate cultural. O embate cultural que a gente tanto fala, revolução cultural, aí, já está fazendo documentário.
Mesma coisa que vem fazendo aí há muito tempo. Eles não param. Mas tem coisa mais interessante na matéria, olha só. A diretora executiva e cofundadora da agência de checagem de fatos, checagem aos fatos, essa agência de fact-checking, olha só, foi dar pitaco. Logo ela que ainda está ajudando o TSE, né? Acrescenta ainda que em democracias mais ou menos consolidadas como o Brasil, que vive um período de polarização intensa e fragilização institucional, existe uma desconfiança muito grande em relação às instituições e autoridades. Ela está falando que no Brasil a gente não tem uma democracia consolidada. Que história é essa? Tem que fazer o quê? Eles vão dar, a solução deles vai vir em breve. É aumentar o tamanho das instituições. Eles dizem que Bolsonaro não está garantindo a democracia, né? A democracia no Brasil está balançando por causa da polarização. Ou seja, polarização é o povo ter o direito de se pronunciar nas redes sociais. Aí continua, na visão dela, há uma necessidade imperativa de que elas restabeleçam suas reputações. Não conseguiremos ser uma sociedade bem informada enquanto aqueles que exercem algum grau de autoridade no processo de formação da opinião pública, cientistas, professores, imprensa e juízes, forem tocados por causa de agendas políticas. Olha só, tradução. Enquanto o povo conseguir reclamar que cientistas, professores, imprensa e juízes promovam sua agenda política e a gente achar ruim, o Brasil não tem como ir pra frente. Nossa sociedade não estará bem informada. Tipo, o povo tem que ficar calado e ouvir toda a informação como era no passado. A Globo falava e não tinha nenhum canal de rebater. Nenhum canal de rebater. Porque essas são as pessoas importantes na formação da opinião pública. Não é, o povo não tem capacidade, sabe, de aprender as coisas por si mesmo. Vocês não têm. Isso é o que pensa aí a cofundadora da agência de fact-checking que vai estar nas eleições. E olha só, segundo a Reuters, sabe, Institute, uma organização internacional, reforça essas compreensões do cenário nacional. Segundo o Instituto, a preocupação com a veracidade das notícias na internet tende a ser maior em países do sul global, onde há intenso uso das redes sociais e as instituições são mais fracas. Não, os países do sul, terceiro mundo, não querem usar o terceiro mundo, né? Relação sul-sul, até quando fala entre o Brasil e o país amigo do Dória. Não, as instituições são fracas. Temos que aumentar o poder das instituições. A gente fala em Estado... O governo Bolsonaro é um governo que fala sobre a necessidade de um Estado mínimo. Não é fácil, tenta devagarinho avançar, mas esse pessoal não quer Estado mínimo, quer Estado máximo. Um Estado grande que controla vários aspectos da vida do cidadão é chamado de comunismo, né, se não me engano. Mas beleza, isso aí que é a democracia pra essa gente. E essa matéria também fala sobre eleição. Olha isso. Para riso. Não tem como rir do riso. Esse riso é complicadíssimo. Sabe quem é riso? Deixa eu ler primeiro o que ela disse. Boa parte da campanha ocorrerá nas mídias sociais, e a expectativa é que nessa eleição, o discurso de ódio proveniente da polarização política esteja bastante presente, o que exigirá maior cuidado com a difusão de fake news. A Riso é a cofundadora das redes cordiais. A gente já falou tanto aqui de um dos eventos que a Redes Cordiais fez, que contava com a presença do nosso queridíssimo Luciano Ayan e Lídice da Mata. Lídice da Mata, a relatora da CPMI das fake news, e o Ayan, nosso amigo do coração. Cofundador das Redes Cordiais, é quem tá dando o pitaco, a intelectual, sabe? A pessoa que sabe sobre fake news. Ele da Joyce, se for aprovada, vai ter um conselho de pessoas experientes nas áreas. Quem melhor do que isso, daí do que o pessoal das redes cordiais, né? Pessoal das agências de fact-checking, pessoas realmente, sabe, especialistas no assunto. Complicado. Aí você vê, ó, voltando para Nalon, lá dos fatos, ela defende que as plataformas digitais devem agir. Olha só, retirar materiais enganosos e incentivar o jornalismo profissional. E olha só, incentivar não é apenas usar conteúdo jornalístico para dar mais contexto. Não é só a gente usar, sabe? Falando nas eleições, só usar o material jornalístico. Além disso daí, além da gente usar o material dos jornalistas, devemos pagar para que veículos especializados façam esse trabalho de contexto e de fornecimento de informações profissionalmente verificadas. Verificadas por ela, né? Que ela tem uma agência disso. Olha o que a gente tá falando. Não, gente, o TSE não só tem que usar, não. Como tá sendo esse ano a parceria. Tem que pagar por isso. O seu dinheiro que você paga de imposto tem que dar para essa gente, para falar para você o que é verdade e o que não é. Olha as pautas que a esquerda tá preocupada tentando avançar. Aí você vê, ó, presidente da ABCCOP,
ABCOP, né, ABC, ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos, também acredita que este será um pleito atípico e que o mundo digital terá ainda mais influência, o que ficaria evidente na preocupação manifestada pelo TSE em relação às fake news. Peraí. Em 2018 a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nada disso. O que foi que mudou de 2018 pra cá? Não mudou nada. O que mudou foi o que eu falei ontem. 50 anos em 5. Barroso e esse pessoal da esquerda estão avançando de uma forma absurdamente rápida nessas pautas ligadas às eleições. Vejam só, é consenso, porém, entre os especialistas entrevistados que as soluções para o problema da desinformação passam por um maior debate entre os diversos atores da sociedade. Olha quem tem que debater, né? Governo, plataformas, técnicos em TI, jornalistas e academia. Todos temos responsabilidades, poder público, imprensa e indivíduos. Afirma isso. E esquece indivíduos. Eu não vi aquela fala do povo em momento nenhum. Esquece o povo. Esquece o povo. Quem tem que discutir é o grupinho. É Brasília, as Big Techs e esse pessoal. Vai vendo. Vai vendo. E aí, falar da grande mídia, esse pessoal, gente, eles querem que o povo se cale pra gente ter que aturar isso daqui, ó. Quem vem acompanhando o programa do Calacombe, programa muito bom, vem acompanhando algumas coisas, mas assim, o programa é bom, só que tem uma pessoa que é insuportável. É a famosa aí Amanda. Meu Deus do céu. É a versão Fefito, sabe, 2.0. É Fefito, só que ainda o Fefito, pelo menos, deixava, às vezes, as pessoas falarem lá no Morning Show. Essa mulher não deixa, ela interrompe o tempo todo. E aí, falando em desinformação e tudo, que a Blimia tá tão preocupada, um médico, o Alessandro Loyola, foi lá, falou extremamente bem. Ele ofendeu o cara, falou, não, eu posso falar lá? Tá, fale aí, você que tem uma bola de cristal. Ele, não tenho bola de cristal, eu estudei sobre o assunto. Foi extremamente grosseiro, e o cara deu um baile. Não vou passar aqui o áudio, porque senão o vídeo vai ficar imenso, mas fala assim, galera, vai lá e vejam, e vocês vão entender por que eles querem que só a grande mídia detenha o poder da informação. Olha só, né, o que é que a grande mídia também está preocupado, ainda na esquerda. Essa matéria achei muito complicada. A monogamia já era, diz psicanalista que também avalia o efeito da pandemia nos relacionamentos amorosos. Gente, quem não tem um único parceiro, às vezes acaba nem casando no final dos tempos, né? O cara vai trocando, às vezes não tem filho. Se você não tem filho e você passa dessa pra uma melhor, o que é que acontece com seus patrimônios? Ah, não, você tem um primo, você que tá. E aí quando sua família começa a diminuir, acho que pode chegar no momento, né, que todos os seus bens acabem indo para o Estado, não é isso? A impressão minha, ou essa não é uma das principais ideias, já difundida inclusive pelo Karl Marx, né? Olha só, gerência, tem que acabar com esse negócio de herança. Herança é um problema, porque, sabe, vai passando de pai para filho, de pai para filho. Esse é o poder da família, né? O professor Olavo de Carvalho fala disso. A família é o poder a longo prazo. Quando você nasce, seu pai e sua mãe já lhe dão uma empurrada. Vai, meu filho, vai que eu vou te ajudar aqui um pouquinho, dar uma comida, vou te... Tu já tem um pouquinho do que teu pai e tua mãe tem. Às vezes ele não tem nada, mas tem muito amor pra dar. Às vezes você vê, né, a importância da família estruturada. O menino já vai desenrolando pra crescer, ficar forte, saudável, bonito, cheiroso, conseguir um bom emprego, pra lá no futuro, quando o pai, mãe, avô, todo mundo tiver uma situação difícil, no fim da vida, o filho já poder ajudar. Não, meu pai, agora eu vou cuidar do senhor. Olha a importância da família. E o pessoal tá falando nessa, né? Jovens, ficam velhos, não têm filhos, famílias cada vez menores. No passado, não tinha... Gente, há 200 anos atrás, que parece muito tempo, mas a gente já tá no ano 2020, ou seja, seria 10%, a gente não tinha previdência, não. Não tinha aposentadoria. Era o mais comum de tudo, os mais jovens cuidam dos avós. Hoje em dia, não precisa cuidar dos avós. Temos os cuidadores, a sua aposentadoria vai para lá. Vai vendo o que eles estão querendo transformar a família. Mas no final do vídeo tem uma notícia boa sobre isso. E aí o Constantino fala o seguinte, ó. A agenda dessa turma é claramente a do ressentimento. Essa PSI deve ser muito triste no amor. E aí passa a atacar a relação monogâmica como ultrapassada. É a inveja dos que vivem no pântano, tentando puxar todos para lá também. Falei pra vocês que a gente vai falar muito da esquerda hoje, né? Temos mais coisas aqui. Verinha Magalhães, como sempre, sabe, enchendo o saco. Falando que Trump é um irresponsável, um lunático, porque ele falou que ele está deixando o hospital e ele falou assim, cara, eu já tô muito bem, não tô com medo. E fala, galera, não fique com medo, temos que voltar à normalidade. E ela tá chorando.
E o filhinho do Trump faz uma revelação interessante falando que a equipe de transição do Biden já conta com um membro que trabalhou com o Partido Comunista lá do país dos amigos de Dória. Vai vendo, esse aí é o candidato da Verinha. Falei que a gente ia falar da esquerda hoje. Vamos falar mais. Ainda tem aqui coisa que Bolsonaro falou na ONU, questão dos cristãos, embaixada americana defendendo aí, ó, olha o que vem acontecendo com os cristãos. Olha o que vem acontecendo. Fique de olho. Hashtag fique de olho. E aí, quero divulgar aqui para vocês, já de cara, que eu acho muito interessante, o Brasil Paralelo, com aquela qualidade de sempre, vai estar lançando aí dia 26 de outubro uma trilogia, 3 documentários sobre a trilogia Fim das Nações. Vão falar da questão dos Estados Unidos, mostrar como essa questão, como essa eleição é algo gigante, a importância de tudo isso daí no cenário atual. Você vê o que significaria, né, o que significa o fim dos Estados Unidos. Se a resposta está vaga na sua cabeça, existe um culpado, a mídia brasileira. Por décadas passamos em branco por temas como América, Rússia e o país lá do Dória. A nova trilogia falará sobre o evento mais importante do ano e como isso afeta a sua vida. Vai olhando. Falei que a gente ia falar da esquerda, tem muita coisa para falar da esquerda, vamos agilizar. Sabe a questão dos trainees lá da Magazine Luiza? Pois bem, uma ação pública questiona a Magazine Luiza e pode render até 10 milhões, sabe, de indenização. A Silva Mariose fala o seguinte: agora é aguardar para ver o que vão fazer com o inciso, de tal e tal, falando na questão das leis. Uma das formas do ativismo judicial consiste em relativizar a norma escrita em favor de um princípio. Em direito, regra mais recente ou especial revoga a anterior ou geral. Sob pesar princípios contrários, revela que o juiz crê ser mais importante. Daí a insegurança jurídica. Insegurança jurídica é tudo o que um empresário não quer para investir no Brasil. Esse, inclusive, é o ponto central da indicação do Cássio, segundo o Arthur e o Abraham Weintraub. Ser contra ativismo judicial. E a questão da Magazine Luiza foi interessante. Rolou a polêmica e, como sempre, o Dória, fazendo a parte dele, acionou, sabe, os seus funcionários, vai falar assim, né, outra palavra meio complicada, e tivemos ontem, sabe, a presidente do grupo no Roda Vida da Verinha Magalhães, e tá falando, né, a empresária e mulher mais rica do Brasil falou sobre a polêmica lá, blá blá blá. Ela declarou ter chorado quando entendeu que é racismo estrutural, e também disse acreditar que as empresas vão ter que ter compromisso em lidar com a desigualdade social. Também defendeu uma cultura de doação entre os muitos ricos. Olha só, todas as pautas da esquerda essa mulher está falando. Não vamos taxar as grandes fortunas, vamos fazer isso. Desigualdade social. Desigualdade não é um problema, o problema é a pobreza. Pobreza, não tem problema ser desigual, o problema é ser pobre. Não é ser pobre, o problema é o cara não ter dinheiro para comprar comida. E vem com a conversinha de nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. Olha aquela promoção, né? Luta de classes. Colocar grupos diferentes, classes diferentes, raças diferentes, cores diferentes, interesses diferentes. Eu sou Bahia, você é Vitória, então nunca seremos amigos. Ai, vai vendo. E aí eu lembrei, lá, sei lá, uns mais de 6 meses atrás, acho que é episódio 109, se eu não estou enganado, era um dossiê sobre a mão invisível do Dória. A gente falava da LIDE, logo quando a gente começou a falar da empresa do Dória, né, o grupo do Dória de empresários. E aí, olha só, né, que é um dos maiores membros presentes do LIDE, que inclusive estava lá dando palestra. Ao você fazer parte do LIDE, ó, São Paulo, é necessário faturamento de 200 milhões e pagar mensalmente 10 mil reais. E aqui nossa ilustríssima empresária da Magazine Luiza tá lá, fechada com o João Dória. Vai vendo, vai vendo. Falei que a gente ia falar de esquerda, tem mais coisa, ainda. Eita, cara, vamos adiantar. O pessoal nem o esporte tá deixando barato. Revista Gama aqui, Gama Revista, revista ligada à esquerda, vem aqui fazer uma série de reportagens grande, tarô bonito, para questionar, né, que, meu Deus, está tendo censura nos esportes. Inclusive, eles pegaram a questão da jogadora de vôlei para falar, ó, após gritar fora Bolsonaro, em uma competição oficial de vôlei de praia, a jogadora Carol foi denunciada por sua fala. A denúncia esquentou o debate. Atletas brasileiros podem se posicionar politicamente? Isto é muito mais complicado do que isso, mas eles colocam isso daí tudo para promover a agenda política. Então vejam só,
Eles estão em tudo que é canto. Tudo que é canto, a esquerda está botando mão. Estão vendo a necessidade da direita se unir e tentar lutar por um objetivo maior? E olha só isso daqui, ó. Presidente do Esporte Clube Bahia. O momento agora é de assumir uma posição política. Para o Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, considerado internacionalmente o clube de futebol mais progressista do Brasil, o futebol fica reduzido sem o pensamento político. Antigamente eu achava que futebol, o bonito futebol era ver os dribles, ver o gol, essas coisas. Agora eles politizaram o futebol. Não estão deixando passar uma única pauta. Enquanto isso, a direita está se matando por causa do Caio. E diz, ó, porque o Bahia é tão progressista, né, no mundo, porque questão terras indígenas, colocaram lá um negocinho preto por causa daqueles movimentos nos Estados Unidos, a luta contra o machismo, sabe, diversas coisas. Estão utilizando todos os palcos possíveis. Eles tomaram as universidades, teatro, cinema, mídia, agora está no esporte. Galera, isso aqui precisa de uma reação. Os conservadores precisam aumentar a força. O poder do lobby é aprender com os evangélicos. Aprender com os evangélicos. E aqui um assunto muito interessante ainda sobre a esquerda. Esse aqui eu achei interessantíssimo. 2 amigos meus vieram coisas interessantes. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que estava no Instagram. Olha só, o André fala uma coisa que vai servir de introdução, que é sobre a arte. A função da arte nunca foi a de quebrar padrões, mas sim a de reforçar todos os mais altos padrões estéticos, literários e musicais. A gente vai falar muito de estética brevemente, você vai entender o porquê. Ela é a força motriz da roda civilizacional, não a ferramenta de um punhado de revolucionários medíocres. A arte é o alinhamento da alma de um povo, não é o ódio ideológico de alguns militantes. Resgatar as noções populares do sublime e do belo é uma das mais importantes tarefas das próximas décadas. Não podemos mais aceitar que o sequestro ideológico da arte seja naturalizado. E ele fala também o seguinte: a arte é um convite ao belo, à virtude e à vida. A arte é um convite ao bem. Quando reduzimos a arte a um vazio do niilismo relativista revolucionário, reduzimos a vida a um punhado de areia numa terra desolada, onde apenas uma sombra medra sob esta rocha escalade. Falei um monte de palavra bonita, e o que eu quero falar? Cara, eu não entendi, beleza, eu sei que realmente a arte é importante, o que você quer falar com isso? Vamos desenhar a explicação, depois explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho. Você vai falar, cara, eu nunca parei para perceber isso e é algo bem interessante. Só para mostrar essa última do André, vocês vão ver. O cara fez uma thread no Instagram muito interessante. A perda do senso estético foi o que viabilizou a destruição da percepção moral. O belo e o bom constituem uma unidade indissolúvel. Elimine a habilidade de um homem distinguir o que é mais belo, Rafael ou uma bota, e você estará retirando dele a capacidade de qualquer juízo moral. Gente, hoje em dia a gente fala tanto de música. Pô, os jovens escutam umas músicas complicadíssimas. A gente fala, cara, meu Deus, não tem nem instrumento musical. Você vê assim, o funk. Todas as críticas, além da letra, não tem um instrumento musical. Não vejo a galera tocando bateria, baixo, saxofone, clarinete, guitarra, violão, piano, teclado, qualquer coisa que... Não vejo isso. Tem um computadorzinho, um cara fazendo. Pra quem conhece de música, pô, a gente passa por escala, notas musicais, tríade, tétrades, modos gregos, sabe, tudo isso daí. Fala, cara, cadê isso daí? Cadê? Não é música, não é música. E isso daí a gente vê na própria arte. A gente vê umas coisas hoje em dia que fala, cara, compara, inclusive até o desenho animado. Vocês aí, a maioria do que tem gente até mais velha que vocês assistiram Tom e Jerry. Tom e Jerry era muito mais bonito que esse desenho de hoje em dia. E ainda você ouvia, não tinha som, não tinha nada, não tinha conversa, mas tinha trilha musical. Vocês garanto que vocês aprenderam inúmeras músicas de Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi e por aí vai. Só ouvindo. Quem não lembra das músicas? Se tocar, você fala, pô, você vai no casamento, você conheceu a música. Enquanto, sei lá, Tom e Jerry, pica-pau lá cantando Fígaro. Mas o interessante é isso daqui. Uma tele que me mandou foi um amigo meu, Leon. Ele falou, cara, olha pra isso daqui, cara. Olha a questão pra gente que consegue ser perceptível agora aos olhos. O Matheus Basso fala o seguinte, ó. Um dos principais conceitos que guiaram toda a produção estética nas artes e na cultura moderna é a ideia de exposição das estruturas. Isso aqui tem tudo a ver com a esquerda. Ou seja, o que sustenta e construiu uma obra ou produto deve ser claramente exposto. Isso inclui
pilastras, colunas, cantoneiras, etc. Nesse sentido, a ornamentação é entendida como um inimigo da estética moderna, pois ela representa a fantasia, a ilusão do espaço e dos volumes. Em parte, essa ideia é uma representação estética das ideias marxistas. Resumidamente, o marxismo propõe que existe uma superestrutura de poder econômico por trás de todos os acontecimentos civilizacionais e a única forma do ser humano se libertar plenamente é através da exposição descarada dessas estruturas. Ou seja, o que supostamente está na estrutura da sociedade deve ser arrancado de lá e exposto exteriormente, mostrado de forma nua e crua. E ele fala, essa ideia se espalha por toda a nossa civilização, e a partir dela surgem as mais diversas representações culturais nas artes, na música, na moda, etc. Na música, temos o exemplo de John Cage, que sua obra 433, que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. O silêncio é o elemento estruturante de um concerto. Nas artes plásticas, nós temos o radicalismo expressionista, que assume os rascunhos e riscos, estruturas de um desenho como a obra em si. Tipo assim, para você criar uma obra, são vários riscos, vários traços, mas o cara transformou só risco em traço, porque é essa estrutura que forma o desenho como um todo, e você esquece a arte. São inúmeros exemplos e isso tudo vai desembocar na moda e nas propostas estéticas que vivemos ainda hoje. E olha só, parênteses. A ideia de expor as estruturas e fazer delas parte integrante da estética de uma obra já existia na arquitetura gótica. O estilo gótico é conhecido por nunca ocultar nada. Pilastras e ornamentos não são meros enfeites, mas são recursos arquitetônicos que sustentam a obra. No gótico é que se realiza o sonho juvenil do modernismo. As estruturas e a beleza da ornamentação andam de mãos dadas em perfeita harmonia. Aqui ainda existe harmonia, principalmente você vê nas igrejas. E ele fala o seguinte, muito bem, com isso chegamos em Kanye West e seu amigo Virgil Abloh. Kanye foi o responsável por levar a cultura hip hop ao mundo da alta costura. Antes dele, era comum as grandes marcas usarem o rap e streetwear como inspiração, mas com a ascensão de Virgil e Kanye, essas tendências deixaram de ser inspiração e se tornaram condutores de toda a estética da moda. Virgil, que é formado em engenharia e arquitetura, é um grande admirador do modernismo e admite ser um seguidor dos princípios de Bauhaus. Ele é também fundador da Off-White, uma marca aí que eu vim conhecer quando eu mudei para a Austrália, que é muito cara. Desembocamos na moda contemporânea. Virgil e Kanye exercem uma influência imensa no mundo da moda. Reparem que os estilos de algumas peças representam exatamente a ideia de falsa exposição das estruturas. Aí você vê aqui, ele dá um comentário melhor. O cadastro está escrito Shui Lace, como se tivesse saído de fábrica. Assim. O cadastro está escrito cadastro, você saber que é cadastro. A tag de plástico pendurada como se fosse algo recém-construído etiquetado. Você vê aqui aquelas tags que tem que mala que você vai viajar de avião. A espuma da sola escrito espuma, em inglês. Tudo isso é uma proposta estética de exposição das estruturas que fundamentam um tênis. É feito de esponja, é feito de um cadastro, é feito aqui de uma tag. Já você deve ter reparado que esse estilo tomou conta da moda no mundo todo. Reparem que toda maneira de pensar e de se vestir do mundo inteiro brota das ideias de um pequeno grupo de artistas intelectuais. Essa regra nunca muda. As referências estéticas da moda contemporânea seguem essa regra. Elas são a repetição do modernismo que há mais de 100 anos propõe-se como algo inovador. E você vê, isso nos lembra também que o mundo é como é, não por acaso. Existe um prolongamento das ideias que molda o comportamento das pessoas por décadas. Entendem por que é importante estudar a origem das nossas próprias ideias, como o professor Olavo de Carvalho recomenda tanto? Vejam só, ele acha que não tem nada, até o jeito de se vestir. A esquerda coloca a mão, passa a utilizar isso daí para fazer mudanças sutis, que você só vai começar a ver os resultados daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Pensa naquele modelo de jovem bem problemático, você fala, meu Deus, ainda bem que meu filho vai para a igreja. Olha como ele se veste, as músicas que ele escuta, vai vendo. Tem alguma relação? Como é a cidade de Brasília? A questão de superestruturas na questão arquitetônica. Parece a cidade de Brasília? E aí, olha só, isso daqui se não parece até uma construção digna de estar em Brasília. Tem uma página no Twitter que eu gosto bastante, que é a Tradição Ocidental. Eles trazem muitas fotos, né, de prédios. Ele fala assim, isso aqui é um prédio na Suíça, ele mostrando aqui o agora e vai mostrar o antes. O prédio hoje é assim. No passado, o prédio era desse jeito.
Eu não sei vocês, mas pra mim esse prédio aqui é muito mais bonito. Eu gosto dessa referência, tudo bonitinho. Você vê a questão da forma, dos desenhos. Você vê, ó, qual o caminho? Você vê aqui, olha só, estruturas, pessoas, toda uma ornamentação. Aí você vê o mundo de hoje, quase cinzento, né? Aquelas grandes arranha-céus, é só para uso, só tem uso. Não tem a beleza. Você não se sente em casa, você não se sente em casa mesmo. Você olha para isso daqui, ó, não dá vontade de morar num lugar desse? Não é aquela vista que você se sente assim confortável, você limpa um pouco as ideias, você se desprende do dia a dia, daquela pressão do trabalho. E você vê, tudo isso daí pode parecer pouco, mas faz muita influência. O professor Olavo, inclusive, fala como no Brasil, às vezes você viaja e as coisas são meio feias, o povo não tem um senso de estética. Aqui na Austrália, eu realmente acho um país muito bonito e eu entendi o que é senso de estética. Quando eu comparei aqui com a minha cidade, algumas coisas, no lugar que eu viajei, e comparei até com Salvador. Você vai, por exemplo, na Bahia, no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, tem uma cidade bonitinha chamada Mucugê. Não são casas de luxo, não são nada, mas são todas as casas iguais, tipo assim, pintadinha, bonitinha, no mesmo padrão, com uma certa arquitetura igual. Você não vê uma diferença tão gigante entre as coisas. Então, aquilo traz uma certa harmonia para você, se sente confortável, dá até vontade de pegar aquela cadeira de plástico, colocar na rua, sabe? Sentar, dar uma olhadinha, bem interessante. Já que você passa, pô, você vai naquelas casas, uma é amarela, outra é verde, outra é grande, outra é pequena, complicado, complicadíssimo. E aí eu deixo para vocês de recomendação um documentário que fala toda essa importância de como a beleza é importante. O nome do documentário é Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, conservador que não está mais entre nós. Fala de coisas interessantíssimas. Você deve lembrar, inclusive, da casa da avó de vocês, que você ia, aqueles móveis de madeira, tudo desenhadinho, aquelas cadeiras. Na verdade, casa de vó era muito confortável. E olha só que eu falei para vocês que eu ia falar da família, ainda falando de esquerda. Chico Borney, um cara aí que faz comentários sobre fazendo diversas coisas, veio reclamar que no Brasil, no filme mais assistido, era Scooby-Doo. E aí Felipe Neto vem fazer um comentário falando o seguinte, ó. Porém, ele tocou num ponto curioso. Conteúdos infantis promovidos em ambientes de adultos nunca incomodaram até agora. Falando assim, que no passado ninguém se incomodava com conteúdo infantil, só estão se incomodando agora. E diz, ó, nenhum adulto se incomodava porque Chiquititas começava no SBT. Ele só trocava de canal. E fala que quando os filmes do irmão dele entram no top 10, sempre acompanhado de vários comentários de gente que nem assiste, reclamando, óbvio. Sério que é surpresa pra vocês que o conteúdo infantil é o mais assistido do mundo? Vocês nunca viram quantas vezes uma criança vê o mesmo filme? E aqui tem duas coisas interessantíssimas pra gente falar. Olha, deixei o WhatsApp aberto, deixa eu até fechar aqui pra não ficar nesse som. Uma delas é a seguinte, já tá quase no final do vídeo. Primeiro, se os adultos estão se importando, estão incomodados, é sinal que os pais estão agora investindo mais tempo e acompanhando mais de perto seus filhos. Isso é muito bom mesmo. E a segunda coisa é isso daqui, realmente, as crianças passam muito tempo em frente à TV, então temos que continuar. Pais, pelo amor de Deus, olha o que seu filho está assistindo. E aqui agora, só na rodada rápida de notícias boas, o MEC aqui espera que na quarta-feira venha com plano aí para retomada de aulas, para a coisa começar a voltar. O Brasil não pode mais continuar fechado. São Paulo vai manter a data, né, de volta às aulas para o dia 7 de outubro. Vai manter e espera, né? A eleição tá por aí. O Dória não é besta nem nada. A PRF prendeu aí, né? Apreendeu mais de 330 quilos de farinha de trigo, vocês devem saber o que é. Outra operação aqui, 238 kg de farinha de trigo, milhões e milhões de prejuízo. E a gente vai terminar nosso vídeo de hoje com a homenagem à professora Haley, aquela professora que salvou inúmeras crianças e acabou falecendo por causa de um incêndio lá, um cara tentou tocar fogo. Parabéns, Ellen, completou 3 anos que ela nos deixou. Essa realmente foi uma heroína e ela participou lá da campanha da SECOM, né, de um povo heróico. Então, tá aqui toda a homenagem, Ellen, grande heroína. Com isso, gente, ficamos por aqui. O vídeo do longo, como vocês viram, foi muita coisa que a gente tinha que falar hoje. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto, valeu. Quem puder, curte e dá aquela compartilhada. Valeu!